Gente, muito obrigado pela sua audiência, viu? E agora, nesse momento, eu preciso também agradecer ao nosso patrocinador, Webmob, Olá Imobiliária de Locação. Imagine ter análise de todas as opções de seguro-fiança em menos de 1 minuto. São 8 opções para análise dos inquilinos, juntamente com o orçamento do seguro-incêndio. Fazemos tudo isso através da nossa plataforma, que é integrada com as seguradoras Porto Seguro, Tóquio Marine, Potencial e Tchu Seguros. Tudo isso já seria ótimo, não é? Mas a gente não para por aí, não. O Webmob é também gestão e atendimento humano. Faça como centenas de imobiliárias. Fale com a gente e agende uma apresentação. O Webmob. Acesse www.webmob.com.br ou então liga para a gente agora, ó, 31 98332 3971. E um bom programa para você. Bom papo! Muito bem, todo mundo tem uma boa história para contar. Basta, sabe o quê? A gente saber contar. E para saber contar, a gente precisa conversar, a gente precisa papear. E essa é a ideia do nosso Papo com Elias. Eu vou ter sempre pessoas aqui que têm histórias para contar e histórias muito legais. E hoje não é diferente. Eu tenho aqui um multiartista, mas que eu conheço já tem um tempo. Primeiro eu conhecia como fã, ouvia muito e depois a gente trabalhou muito também. É um prazer ter aqui o meu querido Tino Gomes. Elias Sunshine. Você só me chama de Sunshine. Eu só te chamo, eu é Santos, mas eu só chamo ele de Sunshine. Eu acho tão carinhoso isso, cara. Porque assim, nós é das antigas, né? E eu acho legal porque tem um sotaque, tem um jeito de falar Sunshine seu que é diferente. É porque o inglês catrumano de Montes Claros. Então nós vamos começar por aí, Tino. Olha só, aqui no Papo eu gosto sempre de começar falando um pouco da infância, do lugar onde você nasceu, do território. Então eu quero que você conte um pouco dessa história. Toda vez que alguém vai me pedir para contar essa história, eu lembro de uma história de um senhor velhinho, barbado, que chegou no divã, né, do psicanalista. Deita aí, por favor. O senhor deitou e ele falou, vamos, começa do começo. Ele falou, do começo eu criei o céu e a terra. Adorei. Mas primeiro, é um prazer meu, fico agradecido e lisonjeado com o seu convite. De participar. Porque uma coisa boa é contar história. Né? E o que eu tenho mais para fazer nessa vida hoje, nessa caminhada de 70 anos, né? É contar história. Parabéns, 70 anos. 70, vou fazer 71. Que legal. Mas eu tenho 70 anos. Então, 50 de carreira. Então, assim, contar do início. Bom, a história eu vou dar uns pulos, assim, para você entender. Sem problemas. Entender. Você nasceu em Montes Claros? Nasci em Montes Claros. Eu fui um menino... Sabe o que é uma infância feliz? Sabe? Tem hora que eu olho minhas fotos, rapaz, eu falo, gente do céu. Eu assim, e eles tinham mania de tirar retrato gente pelado. Ou só com uma camisinha rasgada e aquele bicão na boca. Era um bico vermelho, assim, né? Um bico. E de sandália para não pisar no chão. Pelado. Né? Sentava no chão pelado, mas com sandália. A sandalinha de couro. Mas assim, sou filho, eu tenho orgulho de dizer isso, né? Meus pais já não estão mais aqui com a gente, pelo menos fisicamente, né? Eu sou filho de um mecânico e de uma professora primária. Bacana, hein? Diferente isso. E meu pai, mecânico, jogador de futebol. Meu pai jogou no Vila Nova, jogou no América. Olha. Né? Ele jogou 10 anos no Ateneu de Montes Claros e jogou no Casimiro de Abreu também. Você joga bola? Já joguei. Isso. Qual posição? Eu era meio de campo, porque antigamente falava... marrento, hein? Camisa 10? Antigamente falava... baixinho, chato. Antigamente falava meia esquerda. Meia esquerda, isso mesmo. E assim... Então seu pai era mecânico e jogador de futebol. E meu pai sempre foi um cara muito inteligente, muito estudioso, né? Assim, apesar de ter 4º ano primário só. Meu pai, ele era talentosíssimo para música. Então, naquela época, tinha um disco
Isso é importante eu dizer, porque eu vou dizer de onde eu vim, né? Tinha hoje, acho que é falecido, chamava Edu da Gaita. Edu da Gaita era um cara que tocava a gaita de chave, dificílimo, né? Que eles falavam harmônica de boca, né? Ah, tá. Harmônica de boca. E ele tocava Andaluzia, Dança Ritual do Sabre, O Voo do Besouro. Tudo isso eu vi no disco. E o Edu da Gaita tocava isso, era um disco gravado que tinha lá em casa. E meu pai tirou todas essas músicas de ouvido. Que coisa, hein? Então, e minha mãe, ela adorava cantar baião, todas as músicas de carnaval, marchinhas de carnaval. Até pouco antes de ir embora, eu ficava tocando violão e ela cantando. E ela cantando. E ela cantava dentro de casa enquanto fazia Cantava. tarefa, E aí o cozinha, barato era isso. Quando ela chegava da escola, que ia fazer a janta, eu, Marise, que foi embora tem 2 meses, 3 meses, que era sanfoneira, Marise e Rai, acho que Rai, que é médico aqui hoje, porque Denise e Fabiana ainda não tinham nascido, são os mais novos. Rapa do Tacho. Rapa do Tacho. A gente ficava em volta da cozinha, ela fazendo comida no fogão. E cantando. Ele tocando gaita e ela cantando. Que barato. Seu pai tocando gaita? E minha mãe cantando. Então, início da minha formação musical, né? E como sempre, naquele tempo, todo mundo era aquela coisa da igreja, né? O interior era isso, era padre, era não sei o quê e tal. Festa na igreja, cantar na igreja, né? Tanto que a minha primeira participação, porque eu, na verdade, não comecei como músico, eu comecei como ator. Foi com 5 anos de idade, eu vesti de capeta, na igreja, atentando essa minha irmã Marisa, que partiu, ela deitada no sofá e eu cutucando ela com... Meu pai fez um tridente de vergalhão. Sim, gente! Minha mãe fez um macacão pra mim com um cifre vermelho assim. É mesmo, tia? Só desaparecia o olho e a boca, entendeu? E o buraco do nariz. E eu com aquela máscara, parecia um negócio meio da Ku Klux Klan. É verdade. Só que aqui um chifre, e eu ali com um rabo vermelho e atentando cutucando a sua irmã. E cutucando a minha irmã. Foi a primeira participação minha como ator. Quantos anos você tinha? 5. Que isso, cara, muito novo. 5 anos. E aí, porque com 5 anos, eu entrei na Cruzada Eucarística, que era uma catequese da Igreja Católica para trazer a meninada para a igreja. Claro. Né? Tinha o catecismo, e aí... Tinha brincadeira, teatro, música. Convencia um negócio meio militar, que era o seguinte, quando você entrava, você era simpatizante, aí você dava uma fitinha. Sim. Todo mundo dava um terninho branco, né? Todo mundo andava de branco, às vezes roupa branca. E meia 3/4, branca, e o sapato todo engraxado. Tudo alinhado, né? Tudo alinhado. E aí, quando você entrava, você recebia uma fita amarelinha com a medalhinha. Quando você passava um pouquinho, aí você passava aspirante, aí tinha uma fita mais larga aqui, com a cruz. Aí você... Tipo uma graduação, né? Você ia graduando. Aí você ficava doido para ter aquilo, né? Chefe de equipe, não sei o que lá mais pra... Eu fiquei até os 10 anos lá. 10 anos de idade, eu estava fazendo o 3º ano, isso primário. Em 64. Eu estava terminando o 3º ano primário. Primário, porque com 10 anos você vai para a 4ª série. Você vai para a 4ª série. Eu não fiz a 4ª série. Porque antigamente você fazia 4, depois da 4ª série você fazia uma admissão. Que era um negócio meio vestibular, né? Para você ingressar no ginasial. E aí, tinha um padre em Moscou, chamado Padre Jorge Ponciano. Cara, eu era um menino que jogava na rua, bola, arragaçava o dedo. Vestia de capeta na Não missa. tinha piscina. A piscina que tinha lá era a piscina Eu fui nadar nela muito depois com 16 anos, que a gente foi nadar nisso. Era a praça de esporte, né? Que era Montes Claros Tênis Clube. Tinha isso, ou não tinha nada. E a gente ia no Rio, nadar no Rio. Quando o governo mandava aqueles comprimidos de ferro para a gente tomar, dava enjoo, então as professoras liberavam a gente para casa para tomar pegava o comprimido e ia para casa. Porque então passava mal, né? Então a gente guardava e ia nadar no rio, para escondido, né? Enfim. E aí o padre? O padre Jorge Ponciano, né? Lá em Moscou tinha 2 seminários, o seminário pré-monstratense e o diocesano. O diocesano é do padre secular, né?
eles tinham piscina e campo de futebol gramado. Oh, nossa, que beleza, hein? Imagina eu na sala de aula. O padre chegou e falou, estamos procurando ovelhas para o rebanho de Cristo. Que ótimo, você não lembra, você não esquece disso. Esqueço. Esquece. E eu queria convidar vocês para passar esse domingo no seminário, para vocês conhecerem como é que é a fé, aquela conversa, né? Isso. E jogar futebol e nadar. Pronto, acabou. Eu virei padre, na hora. Cara, eu virei padre. Passei o domingo, a mão ficava enrugada de tanto nadar na piscina, né? Quanto tempo você ficou no seminário, Tinha? Mas eu não fui para esse seminário. Ah, não foi não? Não. Foi lá, jogou bola, nadou e não foi para lá. Aí eu era coroinha do seminário premonstratense, que era porque o premonstratense comandava a igreja da matriz e o secular a igreja da catedral. Chamava batina branca e batina preta. O batina branca era o premonstratense e tal. E isso é interessante o seguinte, que a gente tem, isso é louco, que o secular fazia 2 votos. O voto de castidade e o voto de obediência. Tá. O premonstratense eu fiz 3. Era obediência, castidade e pobreza. Essa pobreza ficou uma desgrama na minha vida. Os outros eu rebelei contra eles. Mas enfim, aí eu saí, fui para o seminário. No seminário, esse padre Dudu, falou, não, você é coroinha meu, você vai para lá. E aí eu fui para esse, que tinha um campo de futebol de terra, não tinha piscina não. Enfim, fui lá. Se deu mal, hein? Mas lá tinha uma coisa importantíssima, que era legal o seguinte. Tinha as comissões que tomavam conta das histórias. Tinha a comissão embelezadora, que eram os que tomavam conta das festas, embelezava, fazia coisa lá. A comissão esportiva, cuidava do futebol, e a comissão social, que foi onde eu me encontrei, que éramos 4. O que era a comissão social? Lá tinha um interno naquela época, eu fui interno, eu tinha 10 anos de interno, eu era internato, eu ia na minha casa 2 vezes por ano. Tinha os aniversariantes do mês, né? Então, tinha que fazer uma festa. Isso. Então fazia uma mesa em U e a comissão social apresentava as esquetes no meio, para entretenimento daquele povo. Ah, que legal. Então o que era? A gente ia de um bar de um pé de piqui que tinha lá, no quintal, lá no negócio, e a gente era malandro demais, moço. Contava uma piada. Ah, beleza, esse era o ensaio. Você vai fazer esse papel, você fazer esse, fazer. E a gente improvisava tudo na hora. E isso foi minha formação de humorista. Que barato. Né? Sem contar os dramalhões que tinha, porque todos lá, tinha um padre lá, que ele não é padre mais hoje, ele é o grande mentor dessa história toda, assim. Chamava Padre Zuba. Ele botava fogo nessas coisas, apesar dos outros padres também gostar disso. Eram os teatros dramalhões, porque lá a gente tinha um teatro com perna de cenário, sim, com rotunda, legal, era pequeno, mas iluminação, como era, porque eles, a estrutura, essa ordem, a fundação era na Bélgica, na Abadia de Parque. E toda aquela coisa do teatro francês, que era aquelas coisas de madeira com a iluminação, sim, aqueles caixotes de luz, eles adaptaram para Montes Claros. Então a gente tinha iluminação com teatro com plateia. Que barato. Aliás, você estava me falando que Montes Claros não tem teatro. Está precisando de teatro. Isso, não tem. Eu já briguei. Hoje, a briga é menor hoje. Porque o que eu quero? A intenção minha é porque Montes Claros, nós passamos muito tempo, Montes Claros passou muito tempo, antes dessa globalização maluca, a gente ficava até hoje, 420 quilômetros de Belo Horizonte e praticamente 800 quilômetros de Salvador. Então, o que aconteceu? Montes Claros teve que desenvolver uma cultura própria. Isso. Principalmente naquela época. Né? Naquela época, não tinha nada. Então, tanto que você vê Godofredo Guedes tocava no cinema, o pai de Beto Guedes, ele tocava no cinema com a orquestra, nos filmes mudo. Quer dizer, teve que desenvolver essa história. Tinha que se virar, né? Lá em Montes Claros. Isso. Né? A banda era de lá, os músicos eram de lá. Minha professora de violão, a primeira violão, que era Geni Rosa, e olha que eu tinha essa idade aí de 10, 12 anos. 8 anos. 8 anos. Porque quando eu entrei no seminário, a gente viajava, o seminário viajava de trem, de Montes Claros a Monte Azul,
lá na divisa com a da Bahia, Isso. de trem fazendo teatro, mostrando teatro. Era como se fosse uma trupe, né? Era uma Bye trupe. Bye Brasil. Era uma trupe. O cenário ia no vagão de trem. Que barato tinha. Então, essa é a parte do seminário. Quando eu saí do seminário... Tá, mas eu quero voltar no teatro, porque você sim, falou, pois preciso é. de um teatro lá em Montes Claros. Assim, então é o seguinte, lá em Montes Claros, até foi Tia Marina, eu estava construindo, acho que na época de Toninho Rebelo, se não me engano, estava construindo, fizeram lá, estava fazendo a biblioteca, um centro cultural. Aí Tia Marina, Lourenço Fernandes, que Montes Claros é assim, a história cultural de Montes Claros é antes dela e depois dela. Né? Ela foi a primeira pessoa que popularizou o conservatório, que levou o conservatório para as pessoas na rua. Isso. Ela Saiu, sempre né? Saiu daquela... Conservatório é aquele negócio Isso, de... fechado, né? Fechado, almofadinha. Não sei o que. Muita técnica, E né? ela saiu com isso, tanto que minhas duas irmãs, Denise e Marise, criaram... Hoje, parece que quer voltar, o Estado conseguiu acabar com ele. Durante 30 anos, elas fizeram o conservatório na rua, que elas trabalhavam com toda a escola pública, com as crianças da escola fundamental. Então, elas não trabalhavam no conservatório, elas trabalhavam dando aula, musicalização, fazendo... Olha, eu vi no circo de Marcos Frota, que ficou um tempo em Montes Claros, na universidade, na Unimontes, eu vi um alto de Natal com 1.500 meninos cantando, outra metade do circo era plateia, os lixeiros, os garis, Isso. com a cara pintada, vestido de gari, tocando com os instrumentos feitos por eles, Que barato com isso, a hein? orquestra do conservatório e com o povo do circo. Isso é uma loucura, isso é uma coisa maravilhosa, e as me deixou acabar isso. E aí o teatro, tinha um espaçozinho lá, e Tia Marina chegou e falou, gente, faça um auditório pelo menos aqui. Um auditório para 200 pessoas, que hoje Que nem cabe seja. isso. É. Mas, nos anos 80, eu cansei de fazer isso. Eu fiz estreia do Terno de São Benedito lá, os músicos todos de Montes Claros tocaram lá. A gente fazia temporada de 3 dias, então dava 600 pessoas. E eles deixaram até acabar isso. Agora... Querem retomar, querem fazer um teatro lá. Querem fazer um teatro. Mas Aí, você falou que você não quer um teatro grande, você acha que não deve ser muito grande. Os caras ficam megalomania Megalomania. desgramado, que é assim, não, precisa de um... Porque os caras ficam olhando, tem lá fora, precisamos de um teatro para 1.800 pessoas. Onde é que estão as 1.800 pessoas que... Cara, você tem que ver um teatro Tino, pequeno. em Belo Horizonte, 1.800, não dá. Você não entendeu? tem. É. Olha, eu fui tocar num teatro, eu fui fazer um espetáculo de humor em Ibirité. Me convidaram, Ibirité eu fui fazer. Ibirité, é isso mesmo, aqui do lado de Belo Horizonte. Cara, quando eu cheguei lá, que eu vi o teatro, eu mandei foto para eles, eu falei, gente, eu estou em Ibirité, o teatro, eu acho que cabe umas 800 pessoas. É o mini Palácio das Artes. Tem, atrás do teatro, tem lugar para o cara meter um caminhão para tirar cenário. Isso, legal. Luz, Bem feito, som, digno. Digno, maravilhoso. Quer dizer, e tem um detalhe, lá nessa época que eu fiz, a prefeitura comprava o espetáculo e dava o ingresso para a população. Perfeito. Porque aí funciona, É aí tudo, enche. é tudo. E a o população povo- vai ver coisas diferentes, né, Tino? Exatamente. Você entendeu? Então a ideia é um pouco essa, Então, assim, né? eu, De ser um- mas eu vou dar um pulo de minha trajetória. Tem problema não. Né? A gente vai e volta. Só para dizer que hoje, depois que eu andei esse tanto, 50 anos, a minha, não é briga, a minha sina e a minha vontade é fazer a cultura norte-mineira, a cultura catrumana, ser mais reconhecida no Brasil, no mundo. Que as pessoas conheçam o que se faz ali. Boa. A meninada do rock, você entendeu? Os filiões, os catopês, os marujos, os caboclinhos, que é uma complexidade cultural, né, que é muito louco. E é muito rico, né? É o Marcos Pereira que gravou, ele fez, tem 2 passagens com ele que é importante, que é muito engraçado. Ele teve em Montes Claros, nós gravamos um disco infantil, com canções infantis, principalmente dali do Norte de Minas, que é maravilhoso. Isso foi gravado nos anos 80, que Clarice Maciel até dirigiu Os Meninos, que é um LP, e um da Seresta. Tá. Então você E no disco está escrito assim,
eu não sei se foi Tavinho Moura ou se foi ele. Não, ele que falou. Ou Tavinho, não sei. Isso aqui é um gueto cultural. Ô Tino, deixa eu aproveitar que você é um cara que tem opiniões fortes, eu acho isso muito legal. Ah. Isso é importante. Você falou do seminário. Nós temos o Papa Francisco, que é um Papa que está intentado, digamos assim, quebrar alguns paradigmas, alguns tabus da igreja. Eu queria saber a sua opinião sobre celibato. O que você acha? Você sabe que eu fui seminarista, eu não sou nem católico mais, né? Eu sou um estudioso, né? Fui espírita, fui até Sechonoye. Já fui tudo, mas é porque a minha busca disso. Eu vou te exemplificar a sua pergunta. Eu já contei isso no podcast outra vez. No seminário, o cara falou, por que acabou? Você saiu do seminário. Isso, a vocação acabou, né? A vocação é o seguinte. Não, primeiro, eu tenho uma coisa muito doida, que é assim, eu penso hoje, que eu sempre gostei da igreja tradicionalista, porque eu vim dela. Aquele negócio que o padre celebrava missa de costa. Sim, você pegou essa época? Em latim. Eu sabia a missa de cor inteiro, o padre. Introíba da altare Dei, adidel, quiletífico e juventude mea. Que loucura. Padre de costas em latim. Em latim, e a gente de costa para o povo também. E você gosta dessa tradição? Não, eu acho, aí eu vou falar uma coisa muito louca, aí é quem acredita e quem não acredita. Eu acho que lá na Idade Média, eu devia ser alguma coisa da igreja. Talvez aquele que perseguisse o cristão, entendeu? Acendia o fogo na fogueira para queimar a pobre da médium que estava lá, que chamava de bruxa. De bruxa. Etc. Por quê? O que mais me encantava, por exemplo, eles levantavam às 5 horas da manhã, em determinada época do ano, 3 dias. E aí é uma coisa romântica, cinematográfica, eu sempre penso na minha vida como cinema. Sim, as imagens ficam na sua cabeça. Ficam na minha cabeça. Que era aquela fila andando pelo mato, a relva da manhã, o sol nascendo misturado com aquele cheiro do incenso do turíbulo. Sim, aquele cheiro forte característico, demais, forte. Eles cantavam? No meio da manhã, e a gente cantando a ladainha de Todos os Santos em latim. Isso. Você imagina isso na sua cabeça? Pesado, e lá hein? na frente, o padre com a capa roxa, os da frente todos com alvas brancas, como se fosse na Idade Média. E na minha cabeça só vem aquele crucifixo de prata com o raio do sol batendo nele. É ou não é a Idade Média? Sim, sim. Você foi criado vendo isso. As cruzadas, os romanos. isso mesmo. Então, eu sempre gostei dessas coisas, né? Talvez a simbologia que me encantava. Quando isso foi perdendo, eu acho que foi também... a minha fé não foi nesse bolo. A minha vocação foi. Tá. E aí, quando a gente discutia na 4ª série, eles arrumaram uma professora para dar aula para seminaristas. Você imagina? Uma mulher dando aula para vocês. Eu tinha 15 anos para 16. Uma mulher. Os hormônios lá em cima. Você imagina? Professora de matemática. De matemática? Na primeira raiz quadrada que ela levantou a mão, que a saia veio aqui, ela fez raiz quadrada de... Caiu o lápis para o chão afora e junto com os lápis foi embora a vocação de todo mundo. Foi o sonho de muita gente. Acho que só vingaram 2 padres lá. Né? Mas o que você acha do padre, do celibato? É necessário? Cara, deixa eu te falar. Eu acho que não é... Essa história de celibato de padre, eu acho que se o cara quiser casar, casa. Se não quiser casar, não casa. Eu não acho que é necessário isso. No mundo que nós vivemos hoje, a gente tem que ver a origem disso, porque foi isso. Vocação não tem a ver com celibato. Muita gente deixa, é vocacionado e por causa do celibato deixa. Cara, vocação, aliás, eu não acredito em religião. Tá? Acredita em Deus? Muito. Acredito na história de Jesus, entendeu? Acredito nessas histórias, eu tenho fé, entendeu? Acredito nos mestres ascensionados, eu acredito em uma opção de coisa que eu começo a falar, entendeu? Mas religião não? Não, porque religião é o ser humano. E o ser humano faz o que quer em prol dele mesmo.
Entendeu? Seja na religião católica, seja na evangélica, seja na espírita, seja no que for. O ser humano, nós estamos aqui numa escola. Essa planetinha aqui é uma escola. E na escola, bicho, cada um tem um adiantamento, vai ali, um pouquinho ali, né? É o que eu acredito. Eu também não sou, não sou dono da verdade. Isso, você não é contra quem Não acredita sou em contra, religião. não sou contra evangélico, não sou contra católico. Eu respeito profundamente todas as religiões, igual todos teriam que respeitar todas, inclusive o candomblé, Claro. você entendeu? A raiz, a matriz africana. Isso é importantíssimo, porque esses caras estavam primeiro que a gente aqui, velho. Entendeu? Eles tinham as crenças deles primeiro que a gente. Então, assim... E também respeitar quem não quer acreditar em religião, né? Porque existe uma perseguição também com as pessoas. Rapaz, Você se sente perseguido? Não. Não? Sua família, por exemplo, amigos católicos? Deixa eu falar uma coisa. A minha família toda é católica e minha irmã Denise, meu irmão Fabiano, canta na igreja, lê, para lá e para lá. Isso, católico mesmo. Católico, apostólico, romano. Uhum. Minha mãe era. Mas lá em casa nós aprendemos, o dia que eu falei com minha mãe, eu falei, mãe, porque eu tenho há muitos anos que eu faço isso com minha mulher, Ludmila, depois nós vemos espírita, mesmo seguindo essa... Porque o espiritismo para mim foi o buraco da fechadura, que eu olhei e falei, o que é aquilo? É aqui que eu me encontro. Ali, mas dali eu já fui para outros cantos Tá. e tal. Foi aquele trampolim, né? Mas a sua família, os católicos te respeitam? Presta atenção. Falei, mãe, minha mãe estava sentada na sofá lá de casa, meu pai, assim, o pessoal no quintal lá, porque a gente sempre fez no quintal, na casa da filha, minha irmã morava lá, mora até hoje. Falei, mãe, 9h45 do domingo, todo dia, 9h45 do domingo, eu faço uma leitura no culto do Evangelho no lar, porque é onde eu sei que meus amigos espirituais todos vêm escutar aquela palavra que eu estou lendo. Você lê em voz alta? Em voz alta. E mesmo sozinho, eu comento em voz alta, que é para eles escutarem. Eles vão todo domingo na minha casa, né? A gente sabe disso. E aí eu falei, mãe, eu vou fazer esse culto aqui, porque eu faço assim, assim, assim. E eu sempre ponho uma água para ser fluidificada. E falei com minha mãe, eu vou botar uma água para a senhora quer? Ela falou, pode botar para mim, pode ler. Eu li, Pananã, com respeito, Pananã, meu pai também. Então, ninguém nunca me cobrou se eu sou padre, se eu sou espírito, se eu sou ateu, se eu sou nada. Então, eu respeito todo mundo. Agora, acho, padre não precisa de casar, não? Ô, Tino... Não é isso que vai fazer ele ser mais ou menos. Mais ou menos. Tá. Casa se quiser. Uhum. Existe uma história, inclusive, que o celibato é até para não dividir a riqueza da igreja. Você sabe que tem uma história? Sabe por quê que a igreja... É isso aí, ué. A igreja, inclusive, muita gente vai brigar comigo. Existia... A reencarnação foi tirada da igreja por causa de um rei. Porque a reencarnação dizia e diz que os nossos compromissos, né, você tem que vir aqui. Então, conforme o seu compromisso, você tem que vir de novo. Porque quando a gente vem, eu falo assim, você reúne lá com o seu mentor e diz, eu vou lá, vou fazer isso, isso e isso. E diz que ele ainda fala assim... Tem certeza? Faz menos. Não promete muito, não assina. Quando chegar, vou. Aí, quando você volta, eu não falei. Então, eles diziam o seguinte, o rei falou, não, você pode voltar um escravo, porque você, como rei, não soube administrar isso, e pisou e tal, e você pode voltar. Aí o rei falou, é assim não. Vamos acabar com esse negócio agora. Pode botar na igreja, acabou com essa brincadeira. E a gente sabe que a igreja e os reinados... Tinha uma parceria muito forte. Tinha uma parceria muito forte. Isso, verdade. Tá aí as cruzadas estão aí para nos dizer a barbaridade que a Igreja Católica fez com o muçulmano. Eu estou achando interessante, não é? Como que você é um ser... que nós viemos para um canto e estamos indo lá. Não tem problema, mas isso mostra um pouco da capacidade que você tem de mudar, de se adaptar. Né? Você não tem medo de mudanças, não, né? Não tenho.
E aí eu queria agora entrar numa mudança que eu vi outro dia, você falando, né? Até com o Alasca, né? Sim, o Mário, muito Alasca. bacana, que foi estagiário nosso da Inconfidência. Mário bacanérrimo. E você dizendo que você não come mais carne. Não. Como é que é isso aí? Desde quando? Olha, essa história é uma história, se você me perguntar assim, você gosta de carne? Eu digo gosto. Você gosta do cheiro da carne? Gosto. Porque eu fui criado 55 anos fazendo isso. Porque isso é cultural. Eu gosto disso tudo, mas essa é a parte do sacrifício que eu faço pelos animais. Por quê? Na minha casa, minha mulher já era vegetariana, há 15 anos atrás. Ludmila já era vegetariana. Eu não. Então, eu sempre fiz almoço lá em casa e tal. Então, eu fazendo almoço com ela. Aí eu fazia uma costela de porco, o povo adorava, eu fazia sempre lá para os irmãos dela, que tem só a Raíssa, né? Que é minha enteada, minha filha do coração, que ela é vegetariana. Tiago, meu filho, você lembra de Tiago, meu filho? Claro que sim, viajava com a gente. Viajava com a gente. Educação física, né, que ele fazia? Não Não, sei. era Daniel, tinha Daniel e Tiago. Isso. Né? Tiago era miudinho. Uhum. Daniel tem 1,98 m e Tiago também, é 2 homão. Né? Então assim, mas Tiago é cozinheiro, ele é pizzaiolo. Dos bons. Desenvolvendo os negócios, lá hoje lá em Montes Claros, mas tudo em Montes Claros. Enfim. E aí, Ludmila falou comigo assim, ela falava comigo, me deu um vídeo do Paul McCartney, acho que é Parede de Vidro, se não me engano, dizendo que assim, tem um livro, né, Parede de Vidro, que diz que se os frigoríficos tivessem parede de vidro, ninguém comia mais carne. Aí, mas eu via... Você viu o vídeo? Vi o vídeo. Isso. Bacana. E é até interessante que ela fez agora, quando o Paul McCartney veio a última vez, ela foi lá com a empresa nossa distribuir comida para o pessoal que estava trabalhando, porque era a campanha do Paul McCartney, que ele inclusive postou na rede dele a Segunda Sem Carne, né? Ah, é verdade. Que é a onda dele. E aí, bem lembrado. Eu estava lá e eu fazia um pedacinho assim já de costela com goiabada, que eu adorava fazer essas maluquices misturadas, né? E tal. Aí, um dia eu sempre soube do foie gras, né, que é comer o fígado do ganso e tal, para lá. E eu, tô lá no computador, trabalhando na televisão, passando uma matéria de jornal aqui do lado. Uma matéria de São Paulo. Eu foie gras isso, foie gras aquilo. E eu, na minha inocência, eu achava que a história é dar de comida para o ganso para inchar o fígado, e aí eles matam o ganso como o fígado. Né? Mas, eu falei, dá comida do ganso, vai lá, come um tanto, e tal, dá no quintal, joga um milho, a gente tem aquela ideia. Né? Cara, quando eu olho na televisão, o cara com a mangueira de pressão, os gansos presos no negócio, o cara puxava o pescoço do ganso, enfiava a mangueira e botava o pedal, e aquilo injetava a comida numa velocidade para dar a reação do fígado para coisa. Eu olhei aquilo, Elias. Saí de lá, fui na cozinha e falei com minha mulher, pode escrever aí, nunca mais eu participo dessa barbaridade, não como mais isso. Quantos anos você tinha? Eu tinha 55 anos. 55 anos. Tinha 55 anos. E você conseguiu mudar? Aí a Raíssa estava lá e falou... Duvido. Eu estou com 70 anos, nunca mais comi carne. Quer dizer, não, eu tinha 60, peraí. São 15 anos. 15 anos? Você tinha 65, não, 65 não, você tinha 55. 55 isso mesmo. É a conta certa. 15 anos. Beleza. Aí eu, vegetariano, tal. Porque o desligamento de você não comer a carne é aqui, não é aqui. É impressionante, né, Tio? Aí vai escutando. É impressionante. Há uns 7 anos aqui atrás, nós mudamos para o São Lucas. E no São Lucas, na esquina, tem a Cantina do Sorriso, que é meu amigo, tem os pratos lá, Paulinho Pedra Azul, Tizumba, não sei o quê. E eu fui almoçar lá, peguei o cardápio, falei, bonito, não tem meu nome aqui numa comida. Ele falou, vamos fazer a comida do seu nome? Isso. Eu falei, só tem um jeito, vegetariano. Aí ele falou, vegetariano já tem Toninho Horta.
Aí ele falou, então eu vou botar vegano. Eu falei, pode pôr. Pode pôr. Aí ele botou. Aí Que é mais radical ainda. aí eu cheguei lá em casa, É. minha mulher falou assim, ué, Tino, engraçado, você, muito bonito, você é vegano, tem um prato do seu nome vegano e você é vegetariano. Você come ovo, você come queijo. Eu falei, então parei de comer. Eu sou vegano. Vegano. Virei vegano. E você virou vegano. Virei vegano, Graças ao sorriso. graças ao sorriso. E aí, Tino. e dessa história, nós começamos eu comecei a descobrir, fazer umas coisas. Minha filha trouxe lá de São Paulo, de Brasília, não de Brasília. A Raíssa trouxe de Brasília porque lá tem muita jaca, né? Ela falou, mamãe, eu trouxe umas jacas desfiadas pra gente fazer, lá faz assim, assado a comida, jaca verde, né? Aí, vou fazer com estrogonofe. Ela fez estrogonofe, eu comi, falei, Mais ou menos. Tem a coxinha de aí jaca. vai escutando, aí sobrou aquele negócio lá, desfiado. Aí minha mulher falou assim, ué, não, eu falei, peraí, eu vou experimentar. Aí vou fazer isso aqui, virar um negócio. Aí fiz um mexido assim, como se fizesse carne refogada. Isso. Aí fizemos, ficou horroroso. Ficou ruim pra caralho, ficou horroroso. Aí eu botei na geladeira aquilo, a minha mulher foi lá, olhou aquilo e falou, deixa eu tentar ver se eu conserto isso. Pegou cebola, fez um negócio, paraná. Ela falou, vou fazer uma farofa. Disse, fez. Aí o negócio começou a mudar. Olha. E nós passamos, isso a gente morava em frente à Assembleia, em Lourdes. Nós passamos 2 anos, 1 ano e pouco, a gente mexendo nessa história da jaca. Experimentando. Tinha um parque lá, eu pegava jaca, eu trabalhava a jaca, cozinha, né, fazia, desfiava, Em 2 anos, o povo já queria comprar. Nós desenvolvemos a paçoca de carne de sol de jaca. Não acredito, Tino. Paçoca de jaca. De jaca. Igual é feita a paçoca de carne de sol. Você fala, a gente Cara, você é muito ligado com as suas raízes. nós começamos a fazer feiras de veganos. E aí minha mulher criou a Terra Vegan. E ela começou a desenvolver. Hoje a Terra Vegan, nós temos um restaurante na internet, no iFood, né? Restaurante virtual. Isso. Então nós fabricamos coxinha, que a gente fazia de jaca. Hoje a gente tem feito muito de jaca, porque a jaca é muito difícil de trabalhar. Eu não quero, porque eu já quase perdi a mão mexendo com jaca. E eu prefiro tocar violão do que, né? Então, aí nós desenvolvemos um blend de cogumelo, de jaca. Tem jaca de alho poró, que sai demais. E a paçoca. A paçoca nós não temos mais. Não tem mais. Por causa da jaca. Da jaca é difícil. Porque a gente agora estamos estudando um fornecedor fora daqui. Então, assim, a gente tem a Terra Vega, quem quiser pode ir lá na Terra Vega, tem infinidade de coisa para pedir. Legal. Tem uma quiche e tal, etc. Tino, nós estamos falando de comida. E álcool? Você bebe? Bebo. O cara fala comigo assim. O cara fala comigo assim. Pô, mas você de Montes Claros, você é vegano? Eu falei, só o que tem? E a carne de sol? Aí o cara falou, você bebe? Eu falei, bicho, eu sou vegano, não sou santo, não bebo. Bebo, ué. O que você gosta de beber, Tino? Hoje. Isso. Hoje. Aos 70 anos? Tomo cerveja. Sim. Artesanal? Eu gosto de cerveja mais aguada. Aguada mesmo, isso. Baratinha. Eu gosto baratinha. Eu gosto, porque eu não... assim... Porque você bebe muito? Não. Não? Porque eu já bebi muito. Entendeu? Pra você ter uma ideia, quando eu era do Raiz em São Paulo, eu tinha 19 anos, na hora do show, e eu gosto de falar isso, porque hoje, com 70 anos, eu posso falar o que eu quiser. Né? Não tenho compromisso com ninguém, minha história está escrita, hoje eu escrevi isso. A minha história tem 50 anos de carreira. A minha história, a minha estrada está feita. Eu escrevi minha estrada. Se ela é de terra, de cascalho ou de asfalto, foi a que eu dei conta de fazer. Eu dei o melhor que eu podia. Bom, e é nela que eu vou andar. Então vamos lá, Raiz, então, 19 anos lá em São Paulo. Então quando eu cheguei em São Paulo, eu morava no Jaçanã. Tanto quando o cara fala assim, moro em Jaçanã, eu já sei, sou eu. E, porra, eu viajava 2 horas todo dia para trabalhar no centro de São Paulo, no ônibus apertado da CMTC. E aí, no livro que eu estou escrevendo, chama Raiz, uma história novelesca, eu tenho a foto da casa que eu morei.
E aí eles me chamavam de baianinho por causa do meu sotaque. Ah, tá. E aí eu comia, eu chegava e falava, me dá um rabo de galo. Eu aprendi a tomar rabo de galo, que era cinzano com 51, você imagina. Nossa! Ou então 3 fazendas, era um negócio horroroso. Isso não podia acabar bem. Não. E aí, mas aí eu achava que estava muito forte aquilo. Eu tomava umas 4 e tal. Nossa. E comia aqueles peixes do português que tinha lá. Cara, a crosta do peixe, cara, só de lembrar me dá um terror. Sabe aquela sardinha paulista? Sei. Era um negócio horroroso. Gordura. Gordura. Que tá lá há muitos Eu dias, tinha né? 19 anos, né? É. Eu tinha 19 anos, diferente. vale tudo. É diferente. E aí, passei a tomar conhaque Dreia. Então, antes do show... E frio em São Paulo, né? Antes do show do Raiz, a gente tomava uma... Era eu, Charlie, Ângela não bebia. Ângela só brigava com a gente. Não bebe, não fuma. Porque era uma garrafa de conhaque e 2 travas. Isso. Antes do show. Bicho, nós somos uma geração pós-Woodstock. Perfeito. Entendeu? E aí eu vou pular no Raízes, porque eu sei que o tempo da gente é meio corrido. Quem quiser vai no meu livro e lê tudo. Porque eu vou dar um spoiler aqui do meu livro, que é legal. Naquele tempo, né, que a gente estava... era um frio desgramado, que nós falamos. Nós tocamos em todos os teatros, todos os bares fortes, em todas as universidades. Porque naquela época os universitários amavam a cultura brasileira. E era um negócio assim, eu faço parte de uma geração, misericórdia, tem que correr, né? Não, fica tranquilo. Vai lá. E aí é o seguinte, vocês dividem e fazem mais um pedaço depois. Aí é o seguinte, eu faço parte de uma geração, porque naqueles anos era que a música internacional, como dizia, a música americana principalmente, estava entrando, rasgando. Era rádio, né? Era As rádio. rádios tocavam música, né? E a gente era, antes da discoteca, ué. Isso. Eu estou falando de 73. 73, então rock and roll, Rock né? and roll. Rock and roll. Tanto que tem porque como eu guardei todos os jornais, e o livro está saindo por isso, Elias, eu passei 30 anos de minha vida, aliás, quase 40 anos, sem nem ligar para o que foi o Raiz, história do Raiz. Nunca liguei para isso. Fiz o Raízes, junto com o Charles e com a Ângela, e com a Eliane Steve, que foi a primeira também, que ela saiu rapidinho, ficou uns 3 meses, acho que foram 6 meses com a gente. Como fiz tanta coisa na minha vida, não dei valor naquilo. Eu só fui dar valor na história do Raiz quando eu comecei a ler a história de onde o Raiz participou. Porque Quanto tempo durou o Raiz? O meu Raiz durou 2 anos e meio. O Raiz continuou depois, mas com a outra história. Sim. Com músicas lindas também, mas era outra história, outra porque a Ângela também saiu, e o Raiz foi para um outro caminho. Esse caminho do Raiz, porque o primeiro trabalho que nós tivemos profissionalmente, porque eu fui fazer teatro com o Ronaldo Ciambrone, porque o Raiz foi criado em São Caetano do Sul. Eu morava em São Paulo, porque em São Caetano ensaiava-se a peça Morte, Vida Severina, que você fez. Né? Eu era assistente do iluminador. Tá. Eu subia lá, eu não fiz Morte. Não fez, não? Quem fez foi Charlie e Ângela. Tá. Mas como eu ficava lá, e eu fiquei lá, pedi um emprego lá, deixa eu trocar umas luzes aí, fiquei. No intervalo, nós começamos a cantar nós 4, eu, Charlie, Ângela e Eliane. E ali surgiu o Raiz. Entendi. Naquela história, em São Caetano do Sul. Então, muita gente acha que o Raiz é de Montes Claros, é de Minas, não. Nós nascemos em São Paulo. Aí, no jornal, tinha um anúncio. Precisa de vocalista para o show no Teatro Brasileiro de Comédia. E nós passamos e fomos fazer vocal no show da diva Elza Soares. Você trabalhou com a Elza? Foi o primeiro trabalho meu profissional de cantar. Caramba! Isso em 1973, 74? 73. A gente nem cantava, a gente não tinha composição própria. Nada. A gente cantava Nós Baianos, cantava pessoal do Ceará, por causa de Ângela, cantava Fagner, Belchior, cantava... A gente sempre cantou as coisas do sertão norte-mineiro. Tá.
Clube da Esquina, não. Nunca. Nunca. Nunca apareceu. E vocês cantavam com a Elza também? É, Era os backing vocal? Era assim, então, quando nós entramos, só para você ter uma ideia, esse é um dos spoilers do livro. A gente entrava, nós entramos para fazer os back de Elza, no Teatro Brasileiro de Comédia. Hoje, inclusive, eu ganhei um documentário do Rodrigo Piteco, eles estão fazendo sobre o Raízes, que eu conto as histórias, e eu falei com o Zé Carlos, que é um violonista que tocava com Elza nessa época. Ele mora no Rio, e ele fala, Tim, não tem mais aquilo que a gente fazia. Ele foi violonista do Roberto Carlos há muitos anos. E aí, a banda da Elza chamava Camutuê Som, que era Zé Carlos, o Carlos da Fé, que é um cantor do Rio, Pimpolho, que era um pandeirista da Mangueira, que morreu, e o Paulinho, gênio de Elza Soares, que era o pianista, que morreu também. E o Raiz. Essa era a banda de Elza. Nós chegamos para cantar e a gente começou a fazer o back atrás da cortina. Escondido? Escondido. Cantava lá. Acho que o show foi 4 meses, de quinta a domingo. Sempre atrás da cortina? Os 10 primeiros dias. Na primeira semana nós cantamos. Na segunda, eu cheguei e falei, Elza, eu gostava de ficar, eu chegava, Elza, nessa idade, ela era linda demais. Ela era acessível? Era acessível? Moço, conversar com ela? Eu ficava sentado aqui no banco e ela maquiando aqui, ó. Isso. E a gente conversando. E aí você pediu, o que você Todos pediu para ela? Eu falei, Elza, nós vamos sair. Ela falou, mas sair por quê? Não, a gente tá cantando atrás da cortina. Eu falei, não, peraí. Egídio, vem aqui. Egídio S. era um diretor de cinema e que dirigiu o espetáculo. Eu tenho foto disso, tem tudo disso. Aí, Egídio, faz um praticável atrás de mim, que os meninos vão cantar atrás de mim. O coro é aqui atrás. Olha só. E na hora de cantar, a gente cantava a primeira parte aqui, e na hora de cantar a construção, a gente cantava de macacão e fizeram um andaime assim atrás do cenário, e a gente subia lá e cantava a construção com ela. Beleza. Passou mais umas 2 semanas, ela maquiando e tal, e era legal, porque ela, naquela época, acho que ela tinha feito a cabeça no candomblé, e então ela era careca. Então, ela passava um cordão de São Francisco aqui e botava uma Black Power para cantar. Aí, falou, Elza, nós vamos... Mas por que vai sair de novo? Elza, o que é, Elza? Olha a generosidade desta mulher. Isso. Elza Soares Olha, eu conversei muito depois com ela. Falei, Elza, nós vamos sair. Ela falou, mas por quê? Nós temos o Grupo Raiz, nós 4 aqui, é o Grupo Raiz. E aqueles 4 famigerados, sabe assim? Catrumanos. Catrumano. Aí ela, meu filho, por que? Não, que a gente queria mostrar também a música da gente, que a gente toca, canta. Egídio, vem aqui. Na hora que eu for tocar de roupa, esses meninos vão cantar a música deles. Que sensacional. Ela deixou fazer isso. Deixa eu te falar. Para a plateia. E nós começamos a fazer sucesso com uma plateia, por causa dessa gente. Sabe quantas músicas a gente cantava? 4. 4. No meio do show. Não é no início, abrindo o show, não, no meio. Ela falava assim, ó. Eu agora, enquanto eu troco de roupa, eu vou chamar os meus filhos. Cara, eu dá vontade de chorar, de tanta emoção que eu fico. Eu não tinha, hoje, depois que eu tomei consciência da minha história, consciência da história do Raiz, consciência da história da música brasileira, eu sei o que Elza Soares fez pra gente. Tino, Elza é uma injustiçada? Teve um momento da carreira dela que ela foi esquecida. Com toda certeza. Eu acho que esse final da vida dela, esse glamour que deram pra ela, ainda foi pouco, pelo que ela fez pra música brasileira. Elias, eu vi essa mulher, chegava, antes de maquiar e tal, ela sentava na bateria, o que essa mulher tocava de samba, eu ficava assim, a gente era menina, ficava se olhando para ela. Será que foi a relação com o Garrincha? Uma vingança ali do machismo no futebol? Porque ela falava que o Garrincha não assina contrato em branco. Não, não, e tem o seguinte... O Garrincha assinava contrato em branco. O capítulo de Elza no livro nosso passa por isso aí, porque... e a gente cantava, acho que eu cantava, eu não sei se era Brasil, Pandeiro ou Preta Pretinha, acho que era Preta Pretinha. Ângela cantava, eu vim do lado de uma branca, Charles cantava um negócio de Montes Claros, dos Catopê, sim. E Eliane Steve cantava, vai azulão, azulão companheiro, vai de Reca Tavares.
Olha isso, no meio do show, e Elza Soares, a gente cantando 4 músicas. Mas o povo endoidava, porque a gente tinha uma cara meio nordestina, assim, Isso. coisa. E Eliane Steve, inclusive, foi produzida, depois há muitos anos agora, mora em Los Angeles, por Diane Warwick, ela foi back vocal com Diane Warwick. E aí, Elza e o Ramondini, que era empresário do Pelé, era o produtor desse show. E aí, demorava a pagar e a gente, pô, uma fome da porra. Fomos na casa de Elza ou Elza. Pelo amor de Deus. Vamos lá falar para ele adiantar o... Vou sair, fala assim. Não, para ele pagar, eu vou sair. pagar Por que o negócio da porque gente. não paga, gente? Cara, era um sucesso. Eu entrava com um violãozinho, custou 100 cruzeiro. Chamava Pernambuquinho. Charles com atabaco, velho. Eliane tocando triângulo e Anja tocando um afuxezinho. Cara, mas era um sucesso na noite, no trem. Porque nada mais, nada... Porque, imagina Elza Soares falando, eu vou chamar meus filhos, se você não vai bater palma. E realmente a gente tinha uma força. Isso. O Raiz tinha força. Ela não ia chamar de filho qualquer um também, Não, né, Tino? o Raiz tinha força naquela história, porque é a história nordestina, né? Isso. E nós fomos na casa dela, só para finalizar essa história, Tá. fomos na Avenida da Consolação, tocamos o interfone, falei, Elza, é nossa, o Raiz. Sabe o que é? Nós estamos, assim, quem falar com você, ela sobe aqui, nós subimos, olha, sabe o que é? Fala com o Ramondinho para pagar a gente, porque tá difícil dá, pra né? a gente tal, não tem nada, a gente comer, Fomos, vocês não vão passar, não, peraí. Fulano, põe um café aqui, vamos tomar um café pros meninos aqui, aquele bom, fazia, não é feito, um café naquela época. Fez, chama aqui e tal, e botou o café. Nós sentamos na mesa, quando nós sentamos na mesa, ela falou assim, peraí, Neném, vem tomar café com os meninos. Foi o dia que eu conheci Mané Garrincha. Você conheceu o Mané? Tomei café com ele na casa de Elza. Ele veio de bermuda, a primeira coisa que eu olhei foi as pernas dele, para ver se era torta. As duas para um lado, né? E você jogava futebol, você adorava, seu pai foi jogador. Foi meu jogador. Você gostava de futebol. E eu adorava Garrincha. Imagina, eu conhecer um astro daquele, Garrincha, né? Então, ali ele já estava decadente, já né, estava Tino? decadente e tal. E Elza era uma mulher, ela sempre foi uma mulher consciente demais, né? Falar da negritude naquela época. Eu estou dizendo isso porque isso está no meu livro e está nos jornais. Não, eu entrevistei a Elza. Ela falou do Ari Barroso. Ari Barroso chamou ela de que planeta você vem? Planeta da fome. Exatamente. Garotinha. Exatamente. De auditório. Exatamente. E aí, alguém, durante a turnê, durante a turnê, café? Não, durante os shows, durante a temporada, disseram, nós vamos matar você em cena. Eu tenho um jornal, vão matar a Elza em cena. É uma coisa assim, o jornal. Cara, e aí a gente... Isso em plena ditadura também, plena ditadura. Era Geisel. Isso. Geisel não, 74. Médici. Isso, Médici. Isso. E aí, a gente cantando atrás dela, com uma roupa meio africana, era um... Sabe essas caftas de carnaval? Sei. Era aqui um vestidão, assim, com as flores e tal. E a gente cantava, o coro que a gente cantava atrás dela, a música que era um samba enredo meu Deus, de uma escola de samba do Rio, eu esqueci agora. Bom, era um samba enredo. Era um samba enredo. Isso. E vocês atrás... Quando o navio negreiro transportava os negros para o Brasil estrangeiro, para um país estrangeiro e tal. E o coro nosso eu arrepio só de lembrar. Era, já raiou a liberdade já raiou. E ela, esses... Aí, bicho, nessa hora, eu falava com os meninos, é agora o tiro. Fala, cara, nós vamos morrer hoje, tá? Eles vão errar, vai acertar a gente. Ninguém nunca tirou, mas eu tenho essa história com Elza Soares, né? 60 anos da ditadura. Você acha que a gente tem que lembrar sempre disso, Tino? Presta atenção. Eu tinha 19 anos. Eu tinha feito prova para a Ordem dos Músicos e eu não tinha estudado, porque a gente fazia prova naquela época, eu era um músico popular. Prático, né? Isso, prático, popular. Era prático. E quem não passava na prova da Ordem dos Músicos você tinha direito a uma carteira provisória. Isso, você estudava, perfeito. fazer a prova e tal. Isso. E eu fui fazer a prova em São Paulo. Cheguei num auditório, tinha uma banca que devia ter 50 professores. Todos da Orquestra Sinfônica de São Paulo. Cara, eu cheguei,
Senta aí. Eu sentei. O cara me abriu um método de Bona, que é o que a polícia militar estuda, que esse cara come aquele livro, esses músicos da banda, eles são foda nessa polícia. Eles lêem esse trem igual... Quando ele abriu pra mim, ô Elias, eu pensei que era um pé de jabuticaba com tanta nota preta. Falei, velho, deixa eu te falar, me dá o... Não vou passar. Então você vai pegar daqui uma semana, você pega... Você volta, estuda, você vai pegar a provisória. Isso. Só que a provisória demorava a chegar 10, 15 dias. Vou dizer porque da minha história na ditadura. Aí, mas eu não podia parar de tocar se eu me morria de fome. Então a gente tocava numa casa, eu acho que a gente estava tocando no Café Concerto, Casa das Ilusões. São Paulo. São Paulo. Na início da Rua Augusta, que era daquela atriz Leila Crespi. E lá eu conheci Fauzi Arabi, que ia via gente. Lá eu toquei com Baden, com Isaurinha Garcia. Então, e a gente morava de favor, perto da Rua das Palmeiras, passava no Minhocão, e perto do Minhocão tinha um bar, às 2h da manhã, a gente tinha acabado de tocar, fomos às 2h da manhã, tomar um café, que a única coisa que a gente tomou um café é um pão, e um pingado. Um pãozinho e um pingado. Pingado. Meu pingado, cara, eu senti, é uma premonição, que você sente que vai acontecer alguma coisa estranha. Eu andava com uma bolsa e dentro da bolsa andava uma pasta, já com 3 ou 4 recortes de jornal, que para poder a gente arrumar emprego. Ô, gente, nós somos do Raiz aqui, isso aqui, comprovando. Comprovando que a gente tocava e tal. Uma pasta vermelha, inclusive. E eu senti, vai acontecer alguma coisa horrível aqui agora. 2 portas fechadas, a única porta aberta era aqui atrás, era uma esquina. Aí eu vi de repente então, um soldado estava fazendo frio, eles usavam um capote azul marinho, e naquela época usavam pistola, usavam um revólver, um cinturão de bala, parecia um Zorro. E ele já meteu o revólver na cabeça do atendente. Do atendente? Do garçom. Mão na cabeça e tal, e aí eu senti, falou, mão na cabeça, aí eu senti em minhas costas. Mão na cabeça, eu já... E, imagina, eu 19 anos, meu cabelo era aqui. Músico. Músico. Até então eu não sabia. Eu e o Joba Costa, que era do Raiz também, e Charles, nós 3. Morava de favor na casa de um cara lá. O cara ele trabalhava de noite, na casa de empresa de... Sim, vigilância? Não, era IBM. Tá, né? Já computador, já, né? E tal, aqueles negócios. Mas aí você tomou a dura, você sentiu... Aí eu fiz assim, ele falou, vira, quando eu virei, cara, o cara tava com a... Era uma semana, ó, a metralhadora ia daqui lá em Montes Claros. Eu já, entendeu? Você entendeu? Nossa, pra mim, aí quando eu olhei aquele negócio assim, o cara ali eu travei. Eu nunca tinha passado por isso. Nunca? Montes Claros? Nunca? Uma dura da polícia? Montes Claros eu tive uma dura, tá. Exatamente porque fazia parte do seminário. Isso. E nós escondemos um palestrante que ia falar contra a ditadura no seminário. No seminário, tudo bem. E nós fomos para a igreja lá fazer. Meu irmão estava comigo. Meu irmão Raimundo. Ou seja, você estava tomando a dura, sabia por quê, sabia, Montes Claros. Ali, mas sabia. em São Paulo, voltando para São Paulo. Só para dizer que nós saímos ali, o cara falou assim, o cara falou, tem um soldado aí que tá, tem uma paisana que tá, eu até nunca mais esqueci disso. Tá no meu livro isso. Falou, tá escrevendo tudo que está acontecendo aqui e tá para reportar isso. Vai denunciar vocês. Vai denunciar vocês. Aí todo mundo olhou para trás e falou, não interessa a cara do cavalo. Nunca mais esqueci isso. Aí deu aquele burburinho assim, aí tiraram o cara do palco, do auditório, arrancaram ele de lá. Tá. Quando nós entramos, 10 minutos depois, nós saímos num corredor polonês, o coronel chegou e falou assim, eu conheço mais da metade do pai de vocês aqui. Então é o seguinte, para a gente não usar da força, vocês vão sair todo mundo aqui, passar naquele meio ali, onde soldado tudo fuzil, doido para dar um couro na gente. E aí, bom, enfim, passamos e corremos, etc. Passamos ali. Aí, dura de verdade, sozinho, foi essa. Aí, quando eu olhei aquilo, o cara falou o que tem dentro da bolsa. Eu falei, não, tem uma pasta. Devagar. Tirei. Não, nós somos artistas aqui, ó. Ele falou, eu sou músico, nós cantamos ali na Casa das Ilusões e tal. Não, olha aqui, olha, a gente canta aqui e tal. Não. Ele falou, carteira da Ordem dos Músicos. Você não tinha.
Nem a Eu falei, provisória. deixa eu falar, eu fiz. Nós podemos ir lá, eu pergunto lá, eu provo que eu toco lá e tal, não sei o que e tal. Meu violão tá aqui e tal. Não, eu não tava de violão, não, o violão ficava lá. Não, porque tal, não, o cara pegou minha bolsa, virou assim e tudo. falou, cadê a maconha? Eu falei, não tem maconha, velho, eu tô aqui comendo uma coisa que não tem. A única coisa que eu tenho pra comer é isso. Aí o Joba travou. Ele não falava. O cara perguntando pra ele, eu comecei a responder. Eu falei, por que você está respondendo pra ele? Não, porque. Você entendeu? Aquele negócio? E ele falou, aí. O Joba travou, então. Aí o Charlie, ele tinha uma carteira profissional. Vai vendo o trem. Que o sogro dele, o pai de Ângela, tinha uma fábrica e tinha assinado a carteira dele. Eu mostrei a carteira de identidade, falei, carteira de identidade que não vale. Profissional. Aí ele mostrou a carteira, que ele nem trabalhava lá mais. Não, você tá trabalhador, você está liberado. Aí ele olhou para mim e falou assim, vocês dois, pode entrar. A Veranei já estava com a boca aberta. Eu fui preso na Veraneio, nós fomos presos porque tinha a da Rota. Sim. E tinha a corintiana, que era a Veraneio preta e branca, e tinha a flamenguista, que era a vermelha e preta, né? Foi essa que eu fui preso. Aí, lá, quando eu bati o olho lá dentro, já tinha uns 5. Falei, minha nossa, vai caber nós nesse trem, não? Aí, eu juro pra você, de onde eu estava até lá demorou 1 milhão de anos. Minhas pernas, cara. Pesada. Tremia. Tudo. Cara, eu não sabia. Aí eu entrei. Quando eu entrei, meu medo acabou. Falei, agora, não sei o que vai acontecer. Bateu e o cara... Aí o cara perguntou, isso eu lembro. Porque eu achava, eles vão ser presos aonde? O cara falou, 4º distrito. Eu tenho a foto do 4º distrito que eu peguei, fui na internet, peguei para botar no meu livro, que é importante. Claro. E aí, cara, aí o motorista falou, aí parou no mesmo lugar, prendeu mais um. Eu sei que nós fomos presos, 14 pessoas presas naquela levada. O motorista, o policial motorista falou assim, cuidado aí que aí tem música, é sensível, viu? Aí eu cheguei, nós chegamos no 4º distrito, ficamos sentados. Na verdade eu fui preso, naquela época, falava por vadiagem, né? Isso mesmo. Aí, porque passava telex, né? Aí ele falou comigo. Ele falou comigo assim, Duantino, é uma humilhação, cara. Você trabalhando, cara. Eu falei, não. Seu nome, onde é que você é? Eu falei tudo. Tira o cadastro do sapato, do tênis, tirei. Tira o cinto, fiquei segurando a calça. Aí todo mundo segurando a calça, ele falou, xadrez. Cara, entrei numa fila. Aí eu entrei na cela e eu falei, puta, falei, onde é que é o banheiro? Ele falou, não, é aí mesmo. Era do lado, um buraco, né? O boi que eles falam, né? Tal. Aí quando ele saiu, o Elias, as paredes tudo pisadas de sangue. Era um negócio nojento. E um cara ficou calado, Joba calou também, e o cara ficou calado, sentado no canto assim. O cara não falou nada, esse cara não falou nada. Aí nós ficamos conversando, tinha um menino, garçom. Moço, meu dinheiro eu deixei lá na mesa do delegado, o dinheiro que eu tinha ganhei hoje, de hoje e tal. Aí eu peguei na grade para balançar. Quando eu peguei, aí eu soube onde eu estava. Falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Enfim, eles me soltaram. Isso era 2 horas da manhã, eu fui preso. 3 horas da tarde, mais ou menos. Mas aí Charles tinha lá para saber também, né? Para ver, mas não tinha advogado, não tinha nada, a gente não tinha nada, né? Nem a moça que eu andei dando uns beijos nela, que era figura sobrinha de um cara importante da época. Da época? Que eu não gosto, não falo o nome dele, tá. Não, também não te ajudou? Não me ajudou, até porque ia piorar. Podia me soltar, mas minha história podia ser ruim. Aí, enfim... Essa foi a única vez que você foi preso, Tio? Foi. E a seguinte, e aí quando eu saí,
Sabe que eu saí, eu só tomei conhecimento depois que, hoje, que eu vejo, porra, a ditadura foi isso. Foi isso. Mas eu fiquei sem vergonha depois disso. Porque a gente sempre estava, em feira de teatro de arena, a gente estava lá, os caras vinham dar dura na gente. Aí eu tinha carteira, né? Isso. E falou, o senhor é o quê? Ele falou, eu sou o maestro, o que dirigiu o Raiz. E a polícia de metralhador falou, então prova que o senhor é maestro, me mostra aí. Ele abriu a partitura e falou, presta atenção. 1, 2, 3, 4. Dó, si, lá, pá, pá, pá. Cara, o negócio é tão doido que o cara olhou para ele assim e falou, é maestro, tá certo. Parece surreal, né? Parece Tino? surreal. Mas isso aconteceu no país, né? Então, quando o cara fala assim, a ditadura, bicho, não é bom não, é ruim pra caralho, porque os caras eles acham que tem o direito de fazer o que quer. Você ficou com medo do 8 de janeiro ter um outro golpe no Brasil? Eu sempre tenho medo. É? Sempre tenho medo. Durante a minha vida toda, eu passei presidente, passei o regime militar, passei tudo. E eu passei um pouco à margem, brigando, porque a história minha, apesar da história do Brasil ser uma história grande, a história que eu estou escrevendo, ela é grande também. Isso. Então, as brigas que eu compro são em relação ao meu trabalho. Né? Então, e como artista, né? Você sofreu censura. Exato. Você Não, né? eu tenho várias em casa, várias músicas carimbadas pela censura federal. Isso, proibido radiodifusão. Então os caras... execução pública. Essa pode cantar, você entendeu? Então, assim, os 50 anos passou por essa história. Né? Passou por essa Então história. você sempre tem medo disso voltar? Eu tenho. Tem, porque você viveu isso. Eu tenho. E eu acho que o país, o nosso país, a nossa estrada, nossas histórias... Eu hoje, sou um defensor da música regional do norte de Minas. Por que o mundo precisa conhecer a música do norte de Minas? Rapidamente, Chino. Porque a nossa música, primeiro, aquela máxima, né, de que quem canta a sua aldeia se torna universal. Eu sou um regionalista universal. Eu misturo a música a minha raiz, eu sempre fiz isso, você sabe disso. Eu misturo a minha raiz com a musicalidade do universo. Porque hoje, o catrumano, o espírito catrumano de hoje, não é aquele catrumano que Guimarães disse assim um dia, que aparece aquele capial. Que quando apareceram os catrumanos. Olha, deixa eu falar, não existe isso. Não é isso, não. É um povo orgulhoso, entendeu? De onde... Você vai me dar 2 minutos para eu encerrar a entrevista. Tá. A entrevista é bom, né? O papo. O papo nosso. com a gênese catrumana, que é para a pessoa entender o que é o catrumano. Por favor. Então é o seguinte, lá em Matias Cardoso existe uma igreja que possivelmente, eu não vou dizer cravado, que é a primeira igreja de Minas Gerais. Porque eles falam que é de Mariana. Então tem uma... Sim. É uma das primeiras igrejas de Minas Gerais. Nós não vamos discutir isso. Tá. A igreja de Matias Cardoso, porque nós pertencíamos aos Gerais, aos Currais da Bahia. Então, a gênese catrumana é assim. No princípio, era tudo um breu. Né? E Deus chegou e falou, lume esse trem aí, acende aí. Aí acendeu. Deus falou, bicho, que trem bonito. Eu vou fazer mais uns trem. E aí criou os pés de mangaba, pitomba, piqui, bacupari, siriguela, mangaba. E aí aproveitou de quebra, fez a onça, o jacaré, a cutia, o tatu, o tiu. E fez também a cobra. Fez a cascavela, a cainana, o jaracuçuzunidor, a jararaca, a cobra coral. E quando Deus viu aquilo, falou, gente, que trem bonito, eu vou criar o homem e a mulher. Aí Deus criou Eva e Adão, que viviam ali, naquele paraíso, né? Comendo aquelas mangabas, aqueles trem. Aí Deus chamou os dois e falou, só tem uma coisa aqui que não pode fazer. Ele falou, o que é? Não pode mexer naquele pé de piqui. Tá entendido?
A jararaca viu aquilo, Elias. Pegou um piqui, chamou Eva e falou, ó, dá esse piqui para Adão roer. Quando Adão roeu o piqui, aí o tempo fechou. O trem escureceu e a espada do arcanjo Miguel envermelhou. E o arcanjo botou Eva, Adão e de quebra botou a cobra para fora também. E a cobra saiu fazendo aquele rastro, assim, né? Pá, pá, pá. E Deus olhou aquele rastro e falou assim, enche esse rastro d'água. Quando Deus viu aquele rastro d'água cheio d'água, falou, bote o nome de São Francisco. Na beirada do São Francisco, tinha um povo, que lá em Morrinhos, que hoje é Matias Cardoso, chamava Morrinhos, tinha um povo que só andava a cavalo. Esse povo só andava a cavalo porque não tinha estrada. E um francês, lá por volta de 1800 e pouco, passeando por aquelas paragens, fazendo as pesquisas, reparou que o sertanejo só andava a cavalo ali, né? Aí o Saint-Hilaire, que era um francês, escreveu, esse povo só anda de 4 patas. Então escreveu, só anda de catrimani. E de catrimani para catrumano foi 2 palitos. Isso é uma história contada por Ucho Ribeiro e das pesquisas de Joba Costa. E por ser verdade, eu dou fé. Boa! Catrumani. Tá aqui o disco Catrumano, olha ele aí, ó. Catrumano, por isso chama Catrumano. Para finalizar, como é que é ser idoso no Brasil? Ser idoso no Brasil? Rapaz, eu não sei. Você se considera idoso? Ó, você tem 70 anos. O meu corpo é de 70, a cabeça e o juiz é de 12. Então, mas assim, claro, eu me sinto idoso quando a pessoa fala, né? Quando eu fui no podcast um dia, os meninos falaram assim, porque o senhor... Eu falei, rapaz, é o senhor, né? Engraçado isso. Mas aí é o seguinte, eu acho que o idoso... Por exemplo, eu não gosto de dirigir mais. Tem carro, mas o carro fica na garagem. Eu vim de Uber. Se fosse em volta onde eu posso pegar um ônibus, eu vou e vou de graça. Isso. Tem aquele da Contorno, que contorna Belo Horizonte. Ah, beleza. Aí eu vou. E eu olho para os meninos assim, sabe? Tipo assim, levanta que eu vou sentar. Levanta aí. Um dia eu estava no banco, aí o senhorzinho falou comigo assim, o senhor é prioridade? Eu olhei para ele e falei, sou, mas o senhor está mais prioridade que eu. Mas o senhor pode passar na minha frente, porque a prioridade do senhor é melhor. Então, assim, ótimo, tio. Eu acho que o idoso, hoje já tem um pouquinho mais de consciência, mas não existe muito respeito. O meu pai tem uma tirada boa. Meu pai, uma vez, ele já tinha 80 já. E ele adorava fazer loteria. Quando ele entrou na fila da loteria, ele passou na frente, o cara falou assim, esses velhos eu vou te contar, viu? Ele largou, veio aqui, voltou e falou com ele assim, eu vou rezar para você chegar na idade que eu tô, que você pode não chegar. Aí o caboclo... Você entendeu? Entendi. Então, as pessoas têm que ter noção. Elas não se colocam no lugar. A gente né? só está nesse lugar porque nós não fomos antes. Só o tem um jeito é um jovem que deu certo. Exato. Só tem um jeito de chegar no idoso. É não morrer antes. Ô, Tino, rapidamente, eu não posso deixar de perguntar isso para você. Nós tivemos aí agora há pouco, na Alemanha, a legalização da maconha para diversão, não é? A gente tem como medicinal e também como diversão. O que você acha disso, Tino? Eu acho o seguinte, tudo que tem a máfia, o tráfico e tal, é prejudicial se você começar a fazer isso com bala de chupar, Isso. Então, por que o cigarro, que é uma droga, não é proibido? E vende-se todo no Brasil, e aí é controlado. Hoje, você vê hoje é cafona. Fumar. Fumar, cafona. Isso. Quem que vai tirar um cigarro, a não ser aquele vício que o cara tem, que o cara luta para tirar, entendeu? O que não pode deixar, se for uma coisa assim, eu não sei também se dá conta das pessoas hoje fazerem isso, né? Porque, Elias, se você me perguntasse isso, quando eu tinha 19 anos, é uma coisa, o mundo era uma coisa. O mundo hoje é outra.
E o Tino é outro também. E o Tino é outro. Você tem outra entendeu? visão também. Outra visão. Mas eu falo assim, hoje, os meninos, os parâmetros são diferentes, sabe? Eu acho que, mesmo com toda a loucura que a gente vivia, o parâmetro nosso do mundo era aqui. O mundo hoje é isso, velho. Isso, perfeito. Concordo contigo. Você entendeu? Eu não acho que tem que proibir. Entendeu? Mas eu não sei se também Liberar geral. liberar geral. Catrumano, Eu não sei como é que faz isso, não. Vocês se virem aí, vocês que são novos cuidando aí, vocês se viram aí. Eu não tem nada com isso, não. Agora, no meu tempo era diferente. obrigado, viu, Tino? Cara, olha- Suas redes sociais, como é que a gente te encontra? Tino Gomes Oficial, Instagram. Tem Tino Gomes no YouTube. E tem o Facebook Tino Gomes também. E tem tinogomes.com.br que está atrasado. Isso. E tem o livro, vai sair o livro. Vai sair um livro, Raízes, né? O documentário. Né? É uma pena, cara, que tem muitas pessoas que eu tento, quando eu falo, faleceu. Sabe, por exemplo, o Salatiel Coelho, soube que ele faleceu há 3 anos, foi o cara que gravou a primeira fita do Grupo Raiz. Era o cara que estava com Chacrinha, era o cara que fez todas as novelas da Tupi. E eu tenho uma dívida com esse cara. Entendeu? Então é isso. Obrigado. O resto, os meninos. Siga lá, Pelota. Gostou do papo? Foi pouco. Faltou história pra nós contar. Muito legal. Gente, terminamos então, né, com esse catrumano maravilhoso aqui, Tino Gomes, que eu gosto demais e que é uma figura que consegue se reinventar o tempo inteiro, tá bom? Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço e eu, sobrei